Segue falando sobre o 7 de setembro, feriado que celebra a independência do Brasil, que foi em 1822. E para sabermos mais sobre essa data histórica, eu recebo a Evânia da Rosa, que é professora de História aqui em Chapecó. Não é isso, Evânia? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Sou professora Evânia, há 27 anos na rede. 27 anos? 27 anos. Ah, que bacana, hein? Na rede municipal ou estadual? Na rede municipal e estadual. Olha aí. Então vamos contar aí para o pessoal que está em casa, 27 anos, né, trabalhando, a história da independência do Brasil. Isso, então, as narrativas que se tem, elas se dão conta que a independência é 7 de setembro, né? Ela vai ser oficialmente comemorada a partir da década de 60, como um feriado e decretada como feriado nacional pela lei de 2002. Mas a assinatura dela se dá um pouquinho antes. A dona Leopoldina, lá em 2 de setembro, faz a assinatura. Ela é comemorada em 7 de setembro, mas também ela era comemorada no Antigo Império em 12 de outubro. Porque 12 de outubro foi realmente quando o príncipe deixa de ser príncipe e passa a ser imperador. E, coincidentemente ou não, é aniversário do príncipe, né? Que o então imperador e passa a ser Dom Pedro I. E o dia mesmo do grito da independência, né? Que é o independência ou morte. Fala um pouquinho sobre esse momento pra gente. Bom, nós como historiadores, a gente parte muito das evidências históricas, dos registros, tá? Então a gente tem registro desde as áreas artísticas, né? Tem o quadro de Pedro Américo, que foi pintado em 1888. Que é muito bonito, né? Muito bonito. Lindo. E que ele vai trazer um quadro de uma construção de uma identidade nacional. Né? E tanto que esse quadro ele foi altamente criticado, dizem que era plagiado, porque ele é muito semelhante a um quadro de francês, que é um quadro francês que trabalha as lutas de Napoleão, lá de 1807, só que aqui com elementos da nossa cultura, né? O caboclo, a casa de pau a pique, os tropeiros. Então ele traz um olhar aqui nacional, né? Então isso também é bem questionável. A questão das vestimentas, até do próprio animal, né? Então, o próprio cavalo que se tem nessa cena, alguns historiadores, né? Também alguns jornalistas, eles apontam que não era um cavalo que existia na época. E sim, naquele momento, Dom Pedro I estava com toda a sua comitiva indo lá para o Ipiranga para buscar apoio, né? Para buscar apoio para essa questão de se tornar independente de Portugal. E ele, naquele período, alguns registros contam que ele estava de mula, de burro, de um cavalo mais, um animal mais tipicamente aqui do nosso país. E até as vestimentas deles, ela não estariam naquelas condições, né, nem de limpeza, nem tão organizada como se apresenta no quadro. E aí, depois da independência, né? Depois do grito da independência, o que foi que aconteceu com Dom Pedro? Fala um pouquinho sobre ele, porque ele é uma figura tão importante para a gente, né? Isso, ele é uma figura bem importante. Então, assim, há sempre a tendência de comparar Dom Pedro I com Dom Pedro II. É verdade. Então, se nós imaginarmos que Dom Pedro II é filho da dona Leopoldina, que era uma extremamente culta, né? Extremamente rodeada de cientistas, tanto que quando ela vem para o Brasil, ela já estava casada por procuração com Dom Pedro, né? Ela traz com ela naturalistas, cientistas, pessoas que vão estudar um pouco da fauna, da flora, até dos conhecimentos, dos saberes populares que existiam aqui. Então, ela era extremamente culta. E ela vai criar um filho extremamente culto, ao contrário de Dom Pedro I, que ele era assim, tem muitos registros, tem muitas controvérsias, tem muitos boatos, né, da vida boêmia que ele tinha, mas ele era tipicamente brasileiro, ele era uma pessoa que, segundo alguns historiadores, realmente ele estava sempre no meio do povo. Então, a população brasileira tinha uma grande, naquele período, tinha uma grande identificação com a figura dele. A senhora acabou de falar, professora, sobre a vinda, né? Quando ela veio, trouxe tantos especialistas aqui para o nosso Brasil. É uma mudança muito grande que a gente tem nesse momento, né? A gente começa a existir nesse momento, né? Como Brasil. Como reconhecido politicamente a nível mundial como o Brasil, ele vai só se dar em 29 de agosto de 1825, tá? Oficialmente. 3 anos depois.
né? Então, ele vai se dar a partir de um acordo, então é feito uma aliança, Portugal reconhece, a Inglaterra também reconhece, mas em troca assume a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e ata com a Inglaterra alguns acordos comerciais, né? Principalmente a concessão de exploração das riquezas brasileiras. Então, reconhecido mundialmente, ele só vai acontecer em 1825. A gente começa a existir em 22, como eu disse, né? Politicamente, embora, né, ele, nesse período que Dom João ele vem para o Brasil de 1808, principalmente em 1814 e 15, é um período que ele não é visto como colônia, porque há uma certa independência. Então, até 1822, nem tudo que Portugal exigia era aceito, né, pelo próprio Dom João e também depois, posteriormente, por Dom Pedro, pelo príncipe. Então, ele passou a um estatuto de reino, um reino transatlântico. Tá? Ele não deixa de ser de Portugal, mas ele vai ter uma certa autonomia, porque a família real veio para cá, né? E agora, só para a gente encerrar, por conta do nosso tempo, a questão do feriado mesmo, né? Porque muitos e muitos anos depois é que a gente tem esse feriado no dia 7 de setembro. A escolha desse dia, a escolha de ser feriado, conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, como eu havia colocado, cronologicamente é assinado no dia 2. Segundo a história, o grito do Ipiranga foi no dia 7. Sim. Mas a comemoração se dava no primeiro reinado em outubro, no dia do aniversário de Dom Pedro e no momento que ele foi proclamado imperador do país. Tá? Então, durante a Primeira República se tinha também um pouco disso, né? Se reconhecia o 7 de setembro, mas vai ser lá na década de 60 que se reconstrói uma identidade nacional que ela vai passar a ser vista como uma data extremamente importante. E lá, em 2002, ela é uma lei que ela é um feriado que em todos os lugares do nosso país, né, independente do Apoque, o Achuí, independente disso, ele vai ser feriado. É a nossa história, né? A nossa história. A de se respeitar. A se respeitar. Muito obrigada, viu, professora, por ter vindo hoje aqui no Ver. Mais um prazer lhe conhecer e até uma próxima. Até uma próxima. E parabéns pelos 27 anos aí como professora aqui no nosso município. Tá bem?